O som aqui. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. É com muita alegria que nós nos encontramos para esse atendimento tão especial que o plano espiritual nos envolve. Vamos iniciando então a nossa assistência e eu convido a todos a fechar os olhos, buscarem mentalizar a figura de Jesus ao seu lado, com aquele abraço bem gostoso, e Jesus vai, através dessa oração, aquietando o nosso coração, a nossa mente, nos oferecendo o seu amor, a sua paz, a sua alegria. Que nós possamos recolher nesse instante e durante os minutinhos em que estivermos aqui reunidos, tudo o que nós desejamos e necessitamos. E nós vamos hoje fazermos a nossa prece com todo o nosso coração, com toda a alegria, e vamos nos lembrando nesse instante de uma prece que foi psicografada em 1843, que é a prece de Cáritas. Então vamos iniciando essa nossa preparação dizendo: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. E com toda essa luz, nós vamos envolvendo a nossa companheira para que ela seja envolta e inspirada por essa equipe para nos conduzir nas reflexões de hoje. Graças a Deus. Olá a todos, que maravilha de assistência espiritual é essa que podemos usufruir pela tecnologia, que beleza. São nesses momentos que a espiritualidade vai atuar em nós, que estamos aqui concentrados, ouvindo alguma coisa sobre o Evangelho. É com essa certeza que a espiritualidade atua em nós, e essa certeza se chama fé. Então, fé é essa força que nos sustenta, nos ilumina e nos transforma por dentro. Então, nós vamos hoje abordar esse tema, que ele é muito importante para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida cotidiana aqui, a fé, né? Jesus, diversas vezes, ele ensinou que a fé é mais do que acreditar em alguma coisa. É confiar, é entregar-se, é caminhar, é agir sustentados por essa força que a gente não vê, mas que nós sentimos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, vai falar sobre a fé. Lá o Kardec traz
diversas orientações espirituais, e ele fala que a fé humana é aquela fé que nos move nas coisas materiais. Então, se você acredita em alguma coisa que você está fazendo, aquilo, aquela força que você põe naquilo, naquele projeto, naquele empenho que você está, vai funcionar porque você está colocando, está agindo ali. A fé humana também é aquela capacidade de nós acreditarmos em nós. Todos nós temos condição de fazer alguma coisa. Então, quando nós duvidamos de nós, da nossa capacidade, a tendência é não dar certo. Mas se nós confiamos naquilo, a fé em você mesmo, na sua capacidade, das suas condições, por menores que sejam, elas vão sempre aumentar mais, porque você já pôs esse pensamento positivo na frente, né? Então, a fé humana é você administrar esse sentimento das coisas do dia a dia, materiais. E a fé divina, ela vem da capacidade da compreensão espiritual que todos nós temos. E se apoia naquela presença divina, na presença de Deus em tudo da nossa vida. Nas leis perfeitas que Deus criou, as leis morais do universo perfeitas, onde tudo se encaixa, disso nós não podemos duvidar nunca. Tudo é equilíbrio, tudo é sabedoria, tudo é perfeição no universo, na natureza. Então, essa fé profunda que Jesus nos convidou para que cada um cultivasse dentro de si essa fé, essa compreensão espiritual. Então, o que é a fé à luz do evangelho que Jesus tanto nos ensinou? Primeiro, Jesus traz a figura da fé como ativa, como uma confiança ativa. Jesus, numa passagem, ele fala, tua fé, em várias passagens, né? Ele fala, tua fé te salvou. Ele não estava se referindo a um milagre, umas providências que ele fez ali de magnetismo, alguma coisa do externo, mas ao poder interno que desperta quando nós confiamos. Então, aciona um mecanismo ali por dentro do nosso espírito, que quando nós confiamos, aquilo tende a se expandir, né? Como se fosse um vulcão dentro de nós que vai se expandindo, se expandindo. Então, por isso que ele falou: a tua fé te salvou, porque a pessoa acionou o mecanismo de confiança que ia dar certo, porque é ação fé. Fé é quando nós aliamos com o amor, com outras virtudes, com a caridade, o amor ou a esperança, ela transforma uma pessoa, transforma uma situação, transforma toda uma sociedade, né? Então, a fé aliada à esperança e à caridade, maravilha. E quando nós acreditamos verdadeiramente em Deus, e nós trabalhamos pelo nosso próprio crescimento, essa é a fé ativa que Jesus espera e ensina para que todos nós desenvolvamos isso. Não esperar de braços cruzados, mas agir acreditando que aquilo vai dar certo, que aquilo vai melhorar. É o que nós fazemos, né? Tentamos fazer o tempo inteiro aí. O mundo de regeneração vai acontecer? Vai acontecer, mas depende das nossas ações também. Cada um fazer o que precisa ser feito dentro da fé, mas não essa fé cega, a fé raciocinada que o Evangelho nos ensina, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala, é aquela fé que compreende antes de crer. Você não está acreditando porque te mandaram acreditar naquilo, mas porque você compreendeu as leis que regem tudo aquilo, compreendeu antes de acreditar, entendeu, racionalizou. Por isso que ela se chama fé raciocinada, não é aquela fé cega, mas é uma confiança construída pelo entendimento das leis espirituais. Por isso que ela é ativa. Nós é que fazemos isso, nós é que vamos em busca das explicações, dos ensinamentos, dos esclarecimentos, do estudo. Quando nós sabemos que a vida continua, que tudo tem causa e tudo tem consequência,
e que Deus é a plena justiça, o pleno amor, o nosso coração encontra paz para enfrentarmos as lutas diárias, os obstáculos, tudo aquilo que nós temos que desenvolver dentro de nós. E por que que a fé é tão necessária, principalmente nos tempos atuais? Porque esses são dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós temos desafios o tempo inteiro, crises morais, crises sociais, guerras, é, inflação, dificuldades econômicas, violência, desigualdades e o nosso interior tumultuado, né? Os conflitos, as ansiedades, as incertezas, as depressões, as compulsões, os vícios e tudo isso que povoa o mundo moderno. Então, a fé, mais do que nunca, ela é necessária para nós lidarmos com tudo isso. O mundo está aí oferecendo mil razões para o medo, para as incertezas, mas o Evangelho oferece todas as razões para nós termos a esperança aliada com o amor e as duas fazendo com que a nossa fé cresça cada vez mais. Então, esperança e amor impulsionam, fazem crescer, borbulhar a nossa fé. Olha que maravilha, né? A fé é aquela estrutura mental que nós temos, aquela confiança que nós temos que elaborar dentro de nós para nos solidificar nos momentos difíceis, nos momentos de tempestade, de sabores, de perdas, porque com a fé, o nosso sofrimento, ele passa a ser aprendizado. Com a fé, o nosso medo encontra coragem, porque nós sabemos que estamos sob a proteção e a providência divina. Quando aquela dor ataca, envolve o nosso coração, nós encontramos consolo nas explicações da fé raciocinada para todas essas dores, essas perdas, essas dificuldades que nós encontramos. E quando bate o desânimo, que todos nós temos momentos extremamente difíceis de desânimo, de vontade de desistir, nós encontramos força para continuar. E aí nós vamos entendendo que a fé, ela não serve para eliminar provas, dificuldades, não é para isso que a fé nos apresenta. Quando nós temos realmente o sofrimento, as dificuldades, a fé nos capacita, nos reveste para enfrentá-las. Todas essas provações. Jesus falou isso o tempo inteiro, né? Jesus pregou isso o tempo inteiro sobre a fé, sobre a necessidade da fé. Ele falava da fé que move montanhas. Que montanhas são essas? Não são montanhas geográficas, nada disso, né? E ele falava, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, que quem conhece a sementinha da mostarda vê que ela é menor que uma cabecinha de alfinete. É tão pequenininha. E Jesus traz essa metáfora daí do grão de mostarda e a fé. Porque não é quantidade, é qualidade. Não precisa ser uma sementona grande, nada de. Jesus não pediu isso. Pediu uma qualidade na nossa fé. Uma pequena fé verdadeira, cultivada com perseverança, com disciplina, ela pode transformar a nossa vida. Pode romper velhos hábitos, superar vícios, compulsões, conflitos espirituais, emocionais, reconstruir relacionamentos, fortalecer a nossa saúde espiritual. O grãozinho de mostarda da fé. Dá para fazer isso, podem acreditar. Jesus falou isso, não somos nós que estamos falando. Jesus sabe mais do que nós, porque ele é o espírito mais puro que esteve entre nós. Então, quando ele falava que a fé move montanhas, é realmente essas montanhas todas aí que nós temos que romper com velhos hábitos, com vícios, com transtornos, com compulsões, com desestruturação psicológica, emocional, reconstrói tudo isso dentro de nós através da fé. Claro que a fé, ela tem que estar aliada à nossa ação, então nós vamos em busca
das assistências, dos tratamentos, das providências que têm que ser tomadas para conseguir consertar tudo isso. Isso é a nossa ação, a parte ativa, mas ela tem que estar junto com essas ações materiais práticas, né? Vamos dizer assim. Então, a fé que move montanhas, ela vai carregar tudo isso para fora do nosso coração, sim. Se nós agirmos acreditando. Acreditando em quê? Na providência divina que ampara a todos nós o tempo inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano, eternamente Deus estará conosco. Eternamente Deus estará conosco. E aí vem Jesus e fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta a sua própria preocupação, ou seja, a fé se vive um dia de cada vez. Não gere transtornos de ansiedade pensando, ai, como vai ser amanhã? Não, faça a sua parte hoje, bem feito, com responsabilidade. Ter fé não é negar as dificuldades, mas acreditar que elas têm uma função e que Deus está presente, mesmo que nós não percebamos isso. Deus está lá, presente. Essa fé que vai mover montanhas, essa capacidade. E quando nós agimos de acordo com os ensinamentos de Jesus, quando nós confiamos a nossa vida nesse poder maior, vai gerando dentro de nós algumas mudanças reais e concretas. Então a fé, ela promove, olha que coisa maravilhosa, uma transformação moral para cada um de nós. Ela gera mudanças no nosso comportamento, nos tornando um trabalho intenso que tem que ser feito, por isso que ela é ativa. Mais pacientes, mais brandos, mais mansos, mais compreensivos, mais responsáveis pelos nossos atos, fazer as escolhas corretas, mais comprometido com o bem. A fé ela simplesmente não é uma ideia que fica lá na nossa mente. É um sentimento que vai moldando o nosso modo de viver. Por isso que ela é tão importante nos dias de hoje. Sem essa transformação moral que tem que acompanhar a fé, nós ainda seremos incompletos. Então, além da transformação moral, nós podemos aliar a fé com a necessidade da prática da caridade. Lembram-se da caridade e da esperança, que é a fé que envolve essas duas outras grandes virtudes. A fé sem caridade, ela não é uma fé verdadeira. A fé, ela ilumina essa caridade, aquece essa caridade. Juntas, a fé e a caridade, elas fazem nascer a verdadeira vida espiritual. Quem acredita em Deus, no Cristo, naturalmente, deseja praticar a caridade, porque Deus, Jesus é amor. Jesus veio ensinar esse amor. Então, veio para servir, ele fala, né? Então, nós desejamos também servir. Nós desejamos ajudar, nós desejamos consolar, orientar, proteger, encaminhar, porque enxerga nas outras pessoas seres semelhantes a nós, na mesma jornada, difícil às vezes, ou quase sempre, tão carentes quanto nós mesmos. Então aí a gente se enxerga como irmãos, uns com os outros. São estágios que nós vamos ter que desenvolver à medida que a nossa fé vai crescendo, como se fosse uma bolha de sabão que vai, se agita o sabão ali, as bolhas vão. A nossa fé é assim, ela vai crescendo à medida que nós praticamos ações de amor, caridade. A fé genuína, ela vai crescendo. E como que nós podemos fortalecer a nossa fé? Então, sempre as fórmulas de Jesus, né? Falando para todos nós.
pela oração, pelas preces, a sintonia com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, com o nosso anjo guardião. Todas as vezes que nós formulamos uma prece, nós abrimos as nossas antenas aí e nos sintonizamos com o mais elevado. Então, a prece, ela eleva, restabelece nossa ligação com o alto. Nós podemos também fortalecer a nossa fé estudando mesmo, lendo mesmo, as leis espirituais. Porque a fé raciocinada, ela é o estudo, né? Você tem que estudar as leis para haver e ver coerência nisso tudo, nesses ensinamentos. Também nós fortalecemos a nossa fé na vivência diária do bem, prática do bem, boas ações todos os dias. Cada vez que nós praticamos uma boa ação, cada vez que nós praticamos o bem, a fé se expande. Lembra da bolha, né? Das bolhas de sabão. Também a nossa fé se fortalece quando nós adotamos na nossa vida a disciplina. A disciplina sempre nas nossas vidas vai nos direcionar para as escolhas melhores. E aí é a disciplina nos pensamentos, que eles têm que estar sempre elevados, criando sintonia com os espíritos superiores. Essa sintonia renova a nossa força interior. Uma coisa é atrelada à outra. Nós vamos crescendo assim, aliando todas essas providências aí, oração, estudo, vivência do bem, disciplina dos pensamentos, o orar e vigiar do Cristo sempre, né? E adotar a perseverança na dor. A dor, ela vai surgir não como um castigo ou como uma punição, nada disso. A dor, ela é uma oportunidade de nós crescermos espiritualmente. Então, a nossa fé, ela cresce muito nesses momentos de provas que nós passamos, quando nós somos chamados a confiar, mesmo sem entender muito, mesmo sem enxergar ali a, a cura ali, né? A resolução ali, mas a gente vai de peito aberto, vai confiando que Deus está ao nosso lado, que os bons espíritos estarão do nosso lado também. Jesus, ele espera confiança, sem tanta perfeição, ele sabe que nós somos imperfeitos ainda, sabe que iremos errar muito ainda, muitas vezes, mas ele não pede essa força gigantesca, mas a disposição, ou seja, a prontidão para nós nos melhorarmos, para nós evoluirmos, para nós cada vez mais fazer uma semente de fé brotar, regar essa semente. É isso que ele pede, esse esforço contínuo para regarmos essa semente com oração, com estudo, com paciência, com aceitação, resignação, caridade e esperança. É só isso. Ele sabe que a nossa fé não é grandiosa ainda, mas é uma lâmpada que nós acendemos ali, uma luzinha que nós acendemos dentro da nossa alma, que ela vai se intensificar cada vez mais. E é essa lâmpada, essa luz interior, que vai favorecer a nossa caminhada. Vamos lembrar sempre que a fé é um consolo para a nossa alma, é uma serenidade, e que também podemos curar a nossa alma com muita fé. Que cura é essa? É uma cura miraculosa? Não. É uma cura que nós vamos fazer. A tua fé te curou. E como que a gente faz essa cura da alma? É pela transformação moral que cada um tem que fazer. É trabalho interior, é coragem, é disposição para seguirmos adiante. Então, a tua fé te curou, Jesus falava. Então, nós vamos nos curar, sim, de todos os transtornos da nossa alma. Não só com a confiança, com a fé, mas com o trabalho também, com a transformação moral que cada um tem que processar em si. E com Jesus,
com o Evangelho, com os ensinamentos, com as assistências espirituais, a nossa fé se torna uma força viva, capaz de sustentar nossa vida, iluminar as nossas decisões e nos conduzir a um estágio mais sereno, mais amoroso, mais consciente da nossa vida. Que possamos, então, cada dia dizer ao nosso querido Deus, ao nosso Mestre Jesus: Senhor, aumentai a nossa fé. Cuide de cada um de nós para que a nossa fé possa ser sempre ativa, estar sempre em evolução. E Jesus vai responder para nós: a fé cresce na medida em que você caminha dentro da lei do amor. Que a paz do Cristo possa permanecer conosco, nos inspirando para que sejamos sempre caminheiros dessa estrada do amor, fazendo com que a nossa fé cresça cada vez mais, fazendo com que a nossa fé possa curar realmente os nossos males, não só os males físicos, mas os males espirituais, curar a nossa alma mesmo através da nossa transformação moral. Sigamos firmes nesse propósito de melhoria interior, de transformação. Nós só teremos a ganhar com isso. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus. E assim, meus queridos, com essas palavras alimentando o nosso espírito, nós vamos nos unindo a Deus, nosso Pai, oferecendo esses nossos melhores sentimentos em benefício de toda a humanidade. Que a vibração de amor, de paz, possa invadir todos os corações, levando esperança, alegria, coragem, bom ânimo, vibrando saúde a todos os doentes, esperança a todos aqueles que estão tristes, que estão depressivos, que estão desesperados à beira de quererem tirar a própria vida. Vibremos, Senhor, para que todas as pessoas tenham oportunidade de trabalho, para que o progresso possa chegar a todos os cantos do nosso planeta, para que a humanidade encontre o respeito, a fraternidade e a paz. Vibremos para que os lares sejam envoltos em compreensão, em equilíbrio, que as famílias se unam, se respeitem, se ajudem. Vibremos pela confraternização religiosa, vibremos pelo fortalecimento de todos aqueles que possam perseverar no aprendizado das leis divinas, a todos aqueles equivocados que vendem seus corpos, que disseminam falsidades, que propagam o mal, vibrando para que haja o despertar dessas consciências e a renovação. E assim, nós vamos vibrando por cada um de nós, pelos nossos familiares, nossos lares, locais de trabalho, que tenhamos a paz, o equilíbrio e sempre novas oportunidades de recomeçarmos. E com os nossos corações abertos, confiantes no amparo divino, nós vamos nos colocando à disposição, receptivos, para recebermos o passe que será transmitido pelos benfeitores espirituais emissários de Jesus. Os nossos pensamentos unidos a Jesus, para que possamos assimilar essa corrente de energia que está sendo direcionada para cada um de nós. Essas energias se transformam no lenitivo, no remédio, em tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso fortalecimento físico, moral e espiritual.
que essas energias revigorantes abasteçam o nosso coração de fé, a nossa mente de pensamentos positivos, de otimismo, e o nosso corpo físico e espiritual de regeneração, de equilíbrio, que nós possamos sentir um enorme bem-estar nos invadindo nesse instante. Que essas luzes possam ficar ao nosso redor, que essas vibrações de fortalecimento, de paz, permaneçam espalhadas ao redor de cada um de nós, impregnando as paredes do nosso lar. Que o nosso lar se transforme, recebendo esse foco luminoso e amoroso, que essa cúpula de luz nos envolva e nos ampare. Pai querido, nesse instante, nós te agradecemos por este ano que passou. Nós te agradecemos por cada experiência, por cada alegria, por cada desafio que foram degraus em nosso aprendizado. Que neste novo ciclo que irá se iniciar, nós, como espíritos imortais, possamos renovar as nossas escolhas, fortalecer a nossa fé e termos a coragem para o trabalho no bem. Pai querido, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, mas também pedimos para que nesse próximo ano nós possamos ter a disposição e a coragem de perdoar, que possamos abrir o nosso coração para que o amor abra e clareie o nosso caminho. Pai, que nós possamos ser instrumentos do teu amor, da tua paz, instrumentos da compreensão, instrumentos da caridade. Que possamos aprender a semear luz em nossos passos ao nosso redor. Que possamos deixar pegadas do amor, do bem e da paz. Que nesse ano a fraternidade possa guiar a cada um de nós e que a cada dia, Pai, nós possamos cada vez mais nos aproximar de Ti, te servindo com amor, com alegria e com gratidão. Senhor, nos dai a bênção da renovação e a sabedoria para vivermos plenamente esse novo ano de experiências que se aproxima. Que assim seja. E assim, com muita alegria, nós desejamos a todos um excelente 2026, que essa reflexão de hoje possa realmente acalentar o nosso coração, né? Que entremos com muita fé, com muita força, com fé divina e com fé humana. E até a próxima semana, até o próximo ano, com muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus.